Live com aceleradora. Aceleradores são aqueles que entraram para o programa de aceleração chamado Acelerador de Realizações, que é um programa que leva você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E a Rafaela Trentini, que é enfermeira e aromaterapeuta, ela entrou ano passado nesse processo, ainda não completou um ano ainda do processo dela, ela está nesse processo ainda. E a gente vai conversar um pouco, bater o papo para saber a jornada dela, que você vai ver que é uma jornada bem legal. Deixa eu chamar ela aqui para dentro para conversar com a gente. Rafa. Oi, Rafa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom e você? Tudo bem também, graças a Deus. Ai, que legal. Esse domingo de manhã é muito bom sentir a tua energia. Toda vez que eu falo com você, que a gente faz live junto assim. Entrou uma ligação aqui no meu telefone. Eu vi que travou um pouquinho. É. Bom, Rafa, então vamos começar, né? Vamos começar. Eu sempre gosto de pedir para você contar a sua história, né? Contar a sua história, como é que você chegou até aqui, esse momento onde você está com esses projetos dentro tanto da sua ocupação como enfermeira, como aromaterapeuta. Conta um pouquinho de você. Então, eu tenho a formação em enfermagem, né? Já sou formada há alguns anos. Trabalho como instrumentadora cirúrgica, né? Foi a minha principal atividade durante todos esses anos. E em 2019, agosto de 2019, eu conheci os óleos essenciais através da doTERRA e me apaixonei. E desde então comecei a trabalhar com aromaterapia, a estudar e buscar todo o conhecimento necessário para entrar nesse mundo. E assim foi um sucesso para mim, aonde eu ia, as pessoas confiavam no que eu dizia, né? Acreditavam, até porque eu estava me embasando muito para estar compartilhando aquele novo mundo da aromaterapia. E em 2020, né, quando entrou março e aí começou a pandemia, assim como todo mundo, né, eu tomei um baque, né, porque toda aquela minha trajetória de estar apresentando os óleos essenciais e compartilhando pessoalmente, né, os óleos essenciais, para mim veio como um balde de água fria, porque eu não poderia mais estar fazendo de forma presencial isso. Então eu me assustei muito, fiquei muito preocupada, até porque quando veio o lockdown, eu também tive lockdown na minha questão profissional, que era a minha atividade principal de instrumentadora cirúrgica, né? Então eu também não poderia mais ter contato com as pessoas que normalmente eu tinha, com quem normalmente eu estava compartilhando, que eram as pessoas da área da saúde, onde eu trabalhava. Então eu fiquei muito assustada, muito preocupada, né? E cada um reage de uma forma. Quando eu me sinto preocupada, eu fico paralisada. Então eu fiquei ali 45 dias paralisada naquela sensação de medo e sem conseguir agir, né? E foi quando eu comecei a assistir as lives, porque as lives no Instagram estavam bombando e muito conteúdo bom. E eu seguia o aromaterapeuta Victor Leão, é, o qual eu já tinha feito curso com ele, né? E numa das lives dele, a Dani entrou e eu conheci a Dani. Foi uma live que eu nunca mais vou esquecer, né? Que o tema era estado de fluxo. Eu não sabia que aquilo que eu sentia de vez em quando tinha esse nome, estado de fluxo. Adorei conhecer essa sensação aí, essa vivência de estado de fluxo. E conheci a Dani e aí já corri para o Instagram dela e comecei a seguir aí os conteúdos dela. E gostei, me identifiquei. Todos os dias de manhã a Dani fazia aquela live, né, com projeto 3 em 1, né? E aí eu comecei a me inspirar com aquilo, né? A Dani me inspirou com aquele conteúdo das lives do projeto 3 em 1. E aí eu comecei a ficar de olho ali, mais ainda na Dani, né?
E conforme o tempo foi passando, a Dani falou que ela ia lançar o curso Acelerador de Realizações, né? Para nós realizarmos os nossos desejos. E eu estava nesse momento onde eu precisava me transformar, me ressignificar diante a situação que eu me encontrava. E aí foi quando eu decidi fazer o curso Acelerador de Realizações. Legal, Rafa. Rafa, eu vou pedir para a gente voltar só mais um pouquinho na tua Sim. história, no sentido assim, para quem, vamos supor que chegou alguém aqui que está assistindo a gente e que não entende como é a vida de uma instrumentadora cirúrgica, ou que, por exemplo, não sabe o que é óleo essencial. Inclusive, eu quero até fazer o convite. Você está com algum óleo aí? Ou sempre. Pode até dar uma inalada, né, em algum óleo, porque dá essa conexão aqui com a gente. Eu já inalei meu óleo hoje, já inalei alguns, já inalei o hortelã-pimenta, como você está fazendo, que é para dar foco, né? Para a gente ficar focada aí na live e É não o se brief. distrair. Ah, o brief, tá. E aí eu deixo o lavanda do ladinho para na hora da live eu passar aqui, ó. Ai, Eu, legal. eu gosto de passar o lavanda aqui porque parece que ele deixa a nossa voz mais clara, sabe? E também eu sinto que a lavanda me ajuda a me expressar melhor. Vou fazer isso também. Aham. E eu não tinha passado ainda a lavanda, foi uma ótima oportunidade. Então, conta um pouquinho assim, o que é que te levou a ser instrumentadora cirúrgica, né? E além disso, você também é mãe, esposa, né? Conta um pouco assim da tua vida e, e o que que aconteceu que você sentiu essa conexão de fazer esse compartilhamento de óleo essencial? E também eu queria entender assim, como é que você se vê hoje? Você se vê como, por exemplo, como é que você se identifica? Você se identifica como uma empreendedora ou como uma profissional liberal, como uma autônoma? Como é que você se enxerga nesse processo? Bom, fiz várias perguntas em uma, né? Então, vou começar ali do começo, então. É, começar do começo é boa. Então, eu me formei em enfermagem, né? Trabalhei em alguns locais, assim, instituições, né? Como enfermeira. Mas a vida acabou me levando para a instrumentação cirúrgica devido ao meu esposo ser cirurgião, ele estar precisando de uma auxiliar e ele me convidou para trabalhar com ele, então foi uma excelente oportunidade, porque assim eu teria mais tempo de cuidar da casa, da família, né? E auxiliá-lo e também ter a minha vida profissional, né? E ao longo dos anos esse trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo, outros cirurgiões apareceram em minha vida. E então foi onde eu me realizei profissionalmente como instrumentadora, né? Então eu nesse tempo eu tive uma filha, ela se chama Clara, hoje ela tem 11 anos. E aí, para mim foi ótimo essa carreira profissional como instrumentadora, porque eu sempre tive tempo de cuidar dela. Eu nunca tive babá, eu sempre fui eu que fiz tudo, cuidei dela e também desenvolvi o meu lado profissional, que foi ótimo, como eu disse. Eu me realizei como instrumentadora cirúrgica. Mas havia um chamado dentro de mim, havia algo que dizia: você tem algo maior que você ainda vai desenvolver. Né? A gente tem a voz do coração que fala com a gente, então a gente sempre tem que ouvir, né? Mas eu não sabia o que seria, não fazia nem ideia, né? E até que em agosto de 2019, algumas historinhas aí aconteceram, né? É, e eu acabei conhecendo os óleos essenciais através de uma professora da Clara, né? A professora Vera, que hoje é minha grande amiga. Mas assim, a gente chama de coincidências, né? Mas coincidências é só uma palavra que a gente usa para explicar coisas que não têm explicação, né? Então, através de uma coincidência, acabou que ela me apresentou os óleos essenciais e eu me senti muito atraída por aquilo de imediato. Assim, meu olho brilhou, meu coração bateu e eu senti que era ali, mas nem tinha me caído a ficha ainda, que era isso o chamado, que era com isso que eu me desenvolveria, né?
Eu só senti uma atração muito grande por aquilo naquele momento. E eu queria conhecer, queria experimentar, queria saber mais. E aí ela veio na minha casa uns dias depois, me apresentou todos os óleos essenciais, né, junto com o esposo dela, que é o Alessandro. Me apresentou todos os óleos essenciais, eu me interessei muito, comprei o kit de cadastramento, me cadastrei e pensei, nossa, isso vai me fazer muito bem, isso vai me ajudar muito, porque eu estou precisando. E aí comecei a utilizar os óleos essenciais na minha vida e muita coisa já foi mudando, né? Algumas mudanças eu já comecei a sentir. Então, comecei a sentir mais clareza nas emoções, comecei a sentir mais motivação no dia a dia, mais ânimo, né? E um certo dia eu tava me sentindo triste no momento do dia e eu lembrei que tinha um dos óleos ali do meu kit que era para inalar quando a gente se sentisse mais entristecido. E eu inalei. E era o frankincense, né? Inalei ali aquele óleo e tal. E de repente, 5 minutos depois de ter inalado aquele óleo essencial, eu me senti muito bem. Eu senti um conforto muito grande, né? Um abraço, uma sensação de gratidão e de esperança no futuro, né? Aquela sensação de tristeza acabou por completo. E assim, bateu forte no meu coração e eu escutei a voz do coração naquele momento que falou assim comigo, Rafaela, segue esse caminho, você está no caminho certo. Então, aí, depois disso, uma cadeia de emoções passou a vir dentro de mim naquele momento. Mas foi quando eu tive a certeza de que eu precisaria compartilhar os óleos essenciais para as outras pessoas sentirem aquilo que eu estava sentindo. Sentir todos aqueles benefícios de estar bem, de acordar bem, de sentir-se motivada, de sentir alegria, de sentir clareza nas emoções, né? Superação. Então, eu sentia que eu precisava estar passando para as outras pessoas tudo aquilo. E foi quando eu assim, entrei de cabeça, né, no mundo dos óleos essenciais e resolvi compartilhar. E desde então, desde agosto de 2019, eu estou trabalhando aí com os óleos essenciais. Então, foi aonde eu me encontrei. Eu falo que eu me realizei como instrumentadora, profissionalmente, e eu me encontrei com a aromaterapia e os óleos essenciais. E desenvolvi... Eu acho interessante isso, porque uma das coisas que eu costumo trazer, né, assim, como conteúdo, é essa ideia do que é a realização, né? Do que é a gente realizar os desejos mais importantes da vida da gente. Por quê? Porque às vezes a gente tem a sensação que o desejo mais importante da vida é um desejo da vida inteira, assim, como se depois que a gente realizasse aquele desejo, a gente ia ficar nessa realização e ficar ali. E na verdade, é aquela coisa, né? Cada desejo muito importante que a gente tem, eles são como se fossem uma montanha que a gente vai escalar, né? E a gente escala essa montanha e a gente chega realmente no topo. Por exemplo, quando você diz assim, eu me realizei como experimentadora cirúrgica, você chegou na sua realização, você chegou no topo da sua montanha, só que toda vez que a gente chega no topo de uma montanha, a gente não fica lá. A gente, na verdade, ganha uma visão mais ampla, né? Porque a gente não tá lá embaixo no vale, mas a gente tá lá em cima. E lá de cima a gente vê outros topos de outras montanhas que a gente quer escalar. E eu gosto de dizer assim, que não existe, na vida real, não existe bondinho do Pão de Açúcar, que vai levar a gente de um topo de uma montanha direto para o outro. A gente precisa dar uma descida e começar uma nova escalada de uma nova montanha, né? Então, você se realizou como instrumentadora cirúrgica, mas isso não quer dizer que você ia direto para a sua realização desse novo chamado, desse novo desejo. E aí você precisa descer um pouquinho para começar a subir uma nova montanha de uma nova realização. Você se identifica com essa imagem? Perfeitamente, né? E quando eu me encontrei com os óleos essenciais, me identifiquei com aquilo, eu cheguei no topo de uma outra montanha, eu comecei de novo, comecei a descer de novo para ir para as próximas, né, realizações. Então eu desenvolvi, quando eu me encontrei com os óleos essenciais, primeiro eu me curei, primeiro eu assim me tratei, para depois estar
compartilhando e passando isso para as outras pessoas, né? Então foi quando eu comecei a descer de novo. E aí nessa descida eu já vi o topo da outra montanha, onde eu queria chegar, né? Então eu comecei a estudar aromaterapia, né? Toda a parte científica por trás da aromaterapia, mas também comecei a estudar o plano de empreendimento de uma empresa onde eu teria a oportunidade de alcançar cargos, né? Cargos melhores, onde eu poderia ter um retorno financeiro melhor também. Então, eu alinhei meu barco, né? As duas linhas e comecei a trabalhar junto com essas duas frentes, né? A frente de empreendedora dentro de uma empresa que me dá essa oportunidade, que é a do Terra, e a aromaterapia para estar compartilhando esse bem maravilhoso que é o autocuidado, o se tratar, o se conhecer, né? É a liberdade de você poder se cuidar em casa e tudo mais. Que legal, que lindo. E então você se vê como empreendedora e ao mesmo tempo como terapeuta, né? E pelo que você está falando, você é bem dedicada. Inclusive, eu já vi live sua com o Vitor, inclusive em conversa com o Vitor, eu já vi ele dizer que você é das alunas mais dedicadas dele, né? Realmente uma pessoa que se coloca bastante, que estuda bastante, né? E numa live dele, eu vi também você conversando desse... Porque assim, Rafa, aí a gente vai entrar nesse momento aí que você entrou lá no acelerador e tal, eu vou te perguntar mais algumas perguntas sobre isso. Mas assim, para mim também, eu senti você como uma das alunas mais aplicadas. E eu achei interessante porque lá dentro do acelerador de realizações tem um módulo que é de influência, persuasão, liderança, que é como a gente lida com as outras pessoas, né? E você foi uma das alunas assim mais interessadas nesse módulo. Eu imagino que dentro do teu empreendedorismo você deva ser uma excelente líder, porque você realmente assim, se interessa por isso, né? E na tua live com o Vitor, eu vi você falando o quanto que, quando você foi estudar a parte científica dos olhos, você pôde conversar com o teu marido, que é cirurgião, que é médico, de um outro patamar, assim, de um patamar que você tinha assim, base, né, para poder conversar com ele, mostrar para ele a eficácia dos óleos essenciais. Como é que é isso para você? Fala um pouquinho. Então, o Victor Leão é uma inspiração para mim, né? E quando eu fiz o curso para ele, assim, a minha mente abriu e expandiu para novos horizontes, né? Eu fiz o curso com ele em fevereiro de 2020. Foi o último curso presencial que ele fez. E ele dá todas as diretrizes para que a gente possa entender a aromaterapia, conhecer a aromaterapia de uma forma mais científica, né? Com o respaldo científico. E eu achei isso excelente para estar entrando nessa discussão com o meu marido, que é médico. A linha da medicina que o meu marido usa é a alopática, né? Foi a formação dele. E eu não julgo, porque é o que ele estudou. Mas eu estudei a outra linha, que é a linha natural. E aí foi quando eu corri atrás de estudar toda a comprovação de como os óleos essenciais funcionavam, para estar mostrando para ele que é só você buscar, né, os estudos conforme a direção que você quer tomar. Então, foi muito bom, porque eu ganhei mais credibilidade, né, aqui com ele, porque afinal de contas a gente quer isso também, né, a gente quer reconhecimento do nosso parceiro. E também as discussões, né, ele me ajuda muito quando eu preciso fazer um tratamento, né, porque aí eu falo, olha, aqui eu tenho um caso X que tá precisando fazer um tratamento, né? E aí ele me fala, olha, você teria que tratar com um anti-inflamatório, com um antibiótico, né? Com um corticoide. E aí eu imediatamente faço as trocas na minha cabeça, né? Para os óleos essenciais, qual óleo essencial tem ação anti-inflamatória, qual óleo essencial tem ação antibiótica. E aí eu aplico aí com os óleos essenciais. Que legal, é uma Então, parceria bem legal, né? ele me ajuda muito aí nessa questão.
E acho que é isso, eu perdi ali o fim da. Eu Eu, lembro eu, que. eu puxei esse fio desse assunto porque muitas pessoas, elas, por exemplo, o médico, o cirurgião, ele tem na sociedade da gente uma autoridade assim forte, né? E tem pessoas que às vezes elas se restringem com isso, no sentido de achar, de não sentir tanta confiança em si mesma, de poder dialogar com uma pessoa e você construiu esse caminho, né? Através do seu embasamento, através da sua capacitação. E hoje você conseguiu estabelecer uma troca, um diálogo e até uma parceria, né? Que eu acho isso muito, assim, muito interessante no sentido de você sente essa credibilidade em você hoje e foi algo construído, não foi algo que já estava lá, né? Isso, foi algo que como você falou, eu busquei meios que isso pudesse estar me agregando e me ajudando, né? Essa parceria com ele. Mas também fiz a minha parte, né? Corri estudar. E aí eu lembro que você comentou sobre a questão da liderança, né? No curso ali no curso das realizações, que eu me interessei muito nessa parte. Então, hoje eu tenho uma equipe de consultores e consumidores de óleos essenciais, né? Na qual eu assim, procuro ser uma referência, mas não uma referência de comandar, é uma referência de, olha, esse caminho deu certo, esse caminho é De legal, criar mesmo, né? de exemplo, né? Então, eu faço o máximo que eu posso para que as pessoas vejam como exemplo e também queiram fazer. E eu sempre trago, né, as pessoas que estão comigo na equipe para discussões científicas, reuniões semanais científicas para se falar sobre os óleos essenciais e a aplicação na aromaterapia. Que legal, Rafa. Parabéns. Bom, então agora a gente já te conhece bem melhor. Vamos então para esse momento que você diz assim: ah, eu estava lá, já estava realizada na instrumentação, comecei com os óleos essenciais e aí levei um baque na pandemia. E foi aí que você se inspirou, né, com o projeto 3 em 1. Você, quando viu a chamada para o acelerador de realizações, você disse assim: eu estou precisando disso. Fala um pouco desse momento de que você achou que estava precisando disso, por que que você achou e o que que te levou a tomar essa decisão, assim? Teve alguma, tipo assim, você pensou duas vezes, o que que te fez dizer eu quero entrar para o acelerador de realizações? Quando eu comecei a assistir o projeto 3 em 1, aquilo já começou a movimentar dentro de mim. Aquilo que? Aquela vontade de sair da inércia, porque como eu falei, eu estava numa inércia, porque quando eu me sinto preocupada, com medo, né, diante da situação do início da pandemia, quando nós nos encontrávamos, né, foi como eu reagi, com estagnação. Mas, meu coração sempre batendo mais forte e falando comigo, algo falava dentro de mim: você precisa sair dessa, você precisa movimentar teu negócio, você precisa fazer algo mudar, porque, né, o que vai ser do futuro se você continuar aqui parada? Então, assim, não é coincidência, né? Algo me levou até a Dani Cunha, comecei a assistir o Projeto 3 em 1 e comecei a me inspirar. E aquela sensação de estagnação foi diminuindo e eu fui começando a me movimentar, a ter vontade de aplicar novas ideias, a ter vontade de realizar os meus desejos, né? Então, aí comecei a assistir, seguir os conteúdos da Dani. E aí um dia ela fez uma live, né, de lançamento do curso dela. E eu entrei para assistir. É, eu sou um pouco impetuosa, assim, eu trabalho dessa forma, assim, sabe? Eu sou corajosa, eu não tenho muito medo e não fico muito indecisa. Se eu tenho que tomar uma decisão, eu vou lá e tomo, e eu sei que vai dar certo depois, né? E aí foi o que aconteceu. Eu assisti a live da Dani, do lançamento do curso Acelerador de Realizações, e eu não tive dúvidas, porque eu já estava com aquela vontade e eu precisava daquilo.
e me inscrevi no curso dela imediatamente após a live. Por quê? Eu ajo dessa forma, né? Eu não fico esperando nem pensando muito. Eu só ajo e depois dou um jeito de acontecer. Isso eu falo em relação ao investimento, né, do curso dela. Porque eu me encontrava num momento onde eu não tinha mais a minha renda profissional, normalmente vinda da instrumentação, para estar investindo num curso, por exemplo. E mesma coisa com a aromaterapia, né? Eu fiquei 45 dias parada, eu não sabia como compartilhar de outra forma que não fosse no presencial, e nós estávamos somente em casa. Então eu me agarrei assim nesse curso, né? Eu pensei, não, eu vou investir porque algo maior virá depois e eu vou conseguir fazer esse investimento de forma, né, efetiva depois. Mas eu preciso disso agora para me movimentar e fazer mudar as coisas. Então me inscrevi no curso e aí foi quando tudo começou. Que legal, Rafa. E você, justamente porque você tomou essa decisão rápida e se inscreveu logo depois da live, você foi uma das 3 primeiras e você ganhou uma mentoria gratuita, né, como bônus, assim, por ser uma das 3 primeiras. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, o que você achou dessa experiência de ter participado das aulas do curso com o acompanhamento da mentoria, e o que você acha que seria diferente para quem acompanha o curso sem a mentoria? Para mim, Dani, a mentoria fez toda a diferença. Porque a mentoria também me ajudou na questão emocional, né? Porque também a questão emocional, ela atrapalha muito nas nossas realizações, né? Dos nossos desejos, da nossa motivação, da nossa jornada, né? Então, a mentoria da Dani me ajudou muito, assim, aqueles encontros a, a superar certos desafios que eu tinha, né? Uma das coisas que a Dani me ensinou, que me marcou muito, foi a busca pelos apoiadores, que foi na mentoria. Isso fez total diferença para mim e até hoje eu sigo, né? Eu busco quem são meus apoiadores, né? Não fico buscando apoio em quem não me dá, eu vou buscar me apoiar em quem está ali para me apoiar. Também as técnicas de EFT, né, que é uma técnica de liberação aí de sentimentos talvez estagnados, também eu acho que ajudou muito. Então foi fundamental, assim, eu acho que é outro curso. Maravilha, Rafa. E hoje, como é que está o teu processo? Como é que está o teu processo das realizações, das tuas metas, dos teus objetivos? Está em andamento, né? Eu sempre lembro, sempre volto nesse um ano atrás, né? Sempre revisito a minha memória para lembrar como eu estava um ano atrás e como eu estou agora, e vejo toda a jornada que eu construí, né? Para ter essa sensação assim de gratidão e de motivação para a próxima jornada, né? Realizei, na verdade, eu me inscrevi no curso, acho que foi em maio, né, Dani? Pois, você se inscreveu no curso em maio e o teu processo das 5 semanas do curso, né? Ele foi até, acho que ele foi até julho, né? Então eu lembro que você tinha colocado a tua primeira meta para junho e a tua metona maior, eu lembro que é outubro desse ano, né? Que tá aí para chegar. É. Então, me inscrevi em maio. A minha primeira meta era em junho, mas eu alcancei ela em agosto. E de uma maneira assim que eu, sinceramente, eu não acreditava que, eu, que eu chegaria nela. E eu cheguei. Então, foi algo muito surpreendente, assim. E desde eu comecei a me movimentar e comecei a trabalhar em busca das minhas metas em maio. Então, maio, junho, julho, agosto, em 3 meses eu consegui chegar na minha primeira meta. Então, foi realmente muito surpreendente o que eu consegui com a ajuda da Dani Cunha. Que lindo, grata, Rafa. E, bom,
eu acho. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Bom, e aí eu continuo, né? Eu também não terminei aí. Eu continuo nessa busca pelas minhas próximas metas, né? Que seria outubro desse ano. É, de qualquer maneira, se eu não chegar na minha meta, na minha metona principal em outubro desse ano, eu estou feliz e realizada porque essa meta que eu atingi em agosto fez grande diferença na minha vida como profissional empreendedora dentro da Doterra e também como pessoa, sabe? Assim, foi um passo, né, um degrau que eu subi que eu considero muito importante aí para mim. Então, continuo em busca das minhas próximas metas, mas eu já estou muito feliz porque essa mudança aconteceu de verdade, foi uma chave que virou. E aí depois que vira, nunca mais desvira, né? É só melhora. Maravilha, Rafa. E, bom, então eu vou já direcionar assim para o encerramento e vou pedir para você, assim, para quem está assistindo a gente aqui hoje, alguém que tem aí, assim, que também está sentindo algum tipo de estagnação, né? Sabe o que tem que fazer, sabe o que quer fazer, mas justamente a gente está ainda, né, nesse processo de pandemia que está mexendo com o emocional de muitas pessoas. E algumas pessoas elas têm dúvida, assim. Então, o que que você deixa de mensagem? Eu deixo de mensagem: busquem ajuda, busquem alguém, né? Não fiquem sozinhos e tenham coragem de investir em você, no seu conhecimento, na sua carreira ou no seu lado emocional, né? Invistam, porque sempre vale a pena, sempre vai dar retorno. Todo investimento que você fizer vai dar retorno e vai fazer bem para você. E isso é o mais importante. Você precisa é, melhorar, mudar como pessoa, então não deixe a sua história parar. Grata, Rafa. E eu quero deixar alguns recados também, que essa semana eu fiz a jornada de realização, que foi um evento com 3 aulas gratuitas, mostrando como é esse passo a passo da realização de desejos, como sair da estagnação, como montar suas metas. E essas aulas, elas estão disponíveis só até hoje. Se você quer assistir, vai no meu nome Dani.cunha, vai no link da bio, clica lá e assiste. Né? E o projeto 3 em 1, que a Rafa falou várias vezes aqui, ele é o projeto Realize 3 Desejos em um Ano, que é a parte gratuita desse projeto, que eles são lives diárias, na verdade, né? Eu tenho 3 lives no YouTube por semana, segundas, quartas e sextas, e nos outros dias eu tô sempre ao vivo às 7, 7 da manhã no Instagram. Então, se você quiser acompanhar esse projeto 3 em 1, acompanha no Stories, no Instagram, no YouTube e participa da jornada de realização que está até hoje aí gratuita, ainda aberta para você assistir hoje. Grata, Rafa, é sempre bom participar com você. Você é muito participativa, né? Muito dedicada realmente a tudo que você faz, não só como aluna, mas como profissional, como e também dá para ver pelos teus stories como mãe, né? Como esposa, tudo. Parabéns, Rafa. Muito obrigada, Dani. Sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando esse momento. Grata pela oportunidade de estar contando a minha história. E estamos juntos, continuamos aí na nossa jornada. Grata então, Rafa. Um beijo. Bom domingo. Para você também. Tchau. Tchau.